Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de ciências e nessa aula nós estudaremos sobre o desperdício de água. Bom, inicialmente nós estudaremos sobre quais são os principais setores da sociedade que consomem água. Será que são os cidadãos comuns? Será que são as indústrias? Será que é a agricultura, a pecuária? Veremos a seguir. Nessa aula nós também estudaremos sobre a água virtual, ou seja, a quantidade de água estimada que se gasta, se consome para produzir certa mercadoria pelas indústrias. E por fim, nós estudaremos sobre os tipos de hábitos que nós temos e que nós podemos modificar visando evitar o consumo exagerado de água, evitar o desperdício de água. Bom, e quem mais consome água no mundo? Somos nós em nossas residências? A resposta é não. O cidadão comum, na sua residência, gasta em média 8% da água consumida no mundo. As indústrias, por sua vez, têm valores muito mais significativos, 22%. O ramo de atividade que mais gasta, mais consome água no mundo é a agricultura, com 70% da água utilizada por esse ramo. Esses dados foram publicados pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 2019. E no Brasil, como que são esses dados? Bom, a agricultura também no Brasil é o ramo de atividade que mais consome água, com 68%, dados publicados pela ANA em 2012, que é a Agência Nacional de Águas. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o conceito de água virtual. Mas antes, entender a quantidade de água doce que pode ser encontrada no Brasil. Estima-se que o Brasil tenha mais de 12% de toda a água doce, a água fresca do mundo. Isso coloca o Brasil numa situação de privilégio, de conforto no que se refere à presença desse recurso natural. Durante muito tempo, talvez por termos água em abundância no Brasil, nós defendemos a seguinte ideia: que a água é um recurso natural inesgotável, que nunca se acaba. Sabemos que essa afirmação não é verdadeira, é um recurso esgotável, apesar de entendermos que existem filtros, sistemas de filtração que removem qualquer tipo de impureza da água. Esse tipo de tratamento é caríssimo e o que pode criar é uma situação de encarecimento da água. A água pode se tornar tão cara que apenas pessoas com muito dinheiro sejam capazes de adquiri-la. E sabemos que algo necessário para todos os seres vivos, todas as pessoas que vivem e outros seres também de outras espécies. Agora vamos discutir o conceito de água virtual. A água virtual é uma quantidade aproximada de água que nós gastamos para poder produzir determinado bem, mercadoria, objeto que pode ser utilizado na sociedade, como por exemplo, carro. Estima-se que alguns carros podem gastar até 400 mil litros d'água na sua produção. Esse é um valor de referência que utiliza-se para discutir o tipo de gasto que uma empresa de geração de carros pode ter no que se refere ao consumo de água. Né? Então, o conceito de água virtual está ligado com quanto de água se gasta durante a fabricação de um produto, de um objeto, de um bem. Bom, nessa figura está relacionado o conceito de água virtual com diferentes produtos, a maioria alimentos. Nós temos essas colunas e cada coluna representa um diferente objeto, diferente produto. Bom, vamos iniciar da esquerda para a direita. Bom, 1 kg de chocolate gasta-se mais de 17 mil litros d'água. 1 kg de couro de boi, também mais de 17 mil litros d'água. Para 1 litro de biodiesel fabricado a partir da soja, mais de 11 mil litros de água. Para 1 kg de carne de porco, quase 6 mil litros d'água. Para 1 kg de carne de frango, mais de 4 mil litros d'água. Para 1 kg de queijo, mais de 3 mil litros d'água. Para 250 gramas de algodão, ou seja, o equivalente à fabricação de uma camisa, quase 2,5 mil litros d'água. Para 1 kg de milho, mais de 1.000 litros d'água. Para 1 kg de maçã, mais de 800 litros d'água. Para 1 kg de laranja, quase 800 litros d'água. Para 1 kg de alface, mais de 200 litros d'água. E para um ovo, ou seja, de 60 gramas, quase 200 litros d'água. Bom, essa figura é para deixar a gente atento no que se refere ao consumo exagerado dos produtos, das mercadorias. Quanto mais nós consumimos de forma irresponsável, mais nós ajudamos a reduzir a quantidade desse recurso natural disponível na natureza. Bom, apesar de nós sabermos que não são as residências as que mais gastam com o consumo exagerado de água,
e sim a atividade agrícola e pecuária e as indústrias no modo geral, nós vamos discutir a partir de agora alguns hábitos que podemos adquirir para reduzir o consumo e o desperdício de água em casa. Bom, nós podemos evitar o desperdício de água durante a lavagem da louça assumindo alguns comportamentos, como, por exemplo, iniciar a lavagem sempre a partir dos utensílios mais limpos. Iniciando pelos mais limpos e colocando por baixo os mais sujos, a água que escorre da lavagem dos mais limpos pode auxiliar na lavagem dos mais sujos. Se fizermos o contrário, colocarmos utensílios mais limpos por baixo, a gordura, por exemplo, que está escorrendo da lavagem do mais sujo pode sujar e dificultar a lavagem do mais limpo. Um outro exemplo é sempre fazer uma lavagem utilizando por baixo uma bacia de água, onde a água pode ser acumulada e ser utilizada na lavagem dos próximos utensílios. Sempre que estiver realizando a lavagem, ah, passando a escova no utensílio, ensaboando o utensílio, sempre deixar a torneira desligada. E um outro aspecto importante também é iniciar a limpeza da bacia da pia bem antes de terminar a lavagem, porque se acumular aqueles resíduos e for lavar só no final, pode gastar um volume maior de água. É importante evitarmos também o desperdício de água durante a lavagem dos carros. Algumas medidas, como por exemplo a não utilização de mangueira. Mangueiras sempre gastam água excessivamente. Ao invés da mangueira, utilizar baldes de água. Podem ser utilizados menos, mas 2 baldes de água, no volume de 10 litros, já é o suficiente para fazer uma limpeza de um carro. No primeiro balde, nós podemos, com o auxílio de um pano, remover as partículas grosseiras do veículo, e no segundo balde, fazer a limpeza final. Se for possível, utilizar neste tipo de procedimento sempre água de chuvas. E por fim, nós temos também a utilização de alguns kits de limpeza a seco, onde, por meio de alguns reagentes, é possível fazer essa limpeza com um consumo baixíssimo, o gasto baixíssimo de água. Bom, é possível reduzir, evitar o desperdício de água durante a limpeza das calçadas por meio de algumas medidas, como por exemplo, evitar a utilização de mangueiras. Optar sempre pela utilização de baldes. E, se possível, se esses baldes forem preenchidos com água de chuvas, mais interessante ainda. Uma outra opção é a utilização de água de reuso. Aquela água que sobra da limpeza da máquina de lavar roupas pode ser uma ótima alternativa para evitar o gasto exagerado da água de abastecimento público. Durante a rega das plantas, nós podemos evitar o desperdício de água não utilizando mangueira, e sim baldes, por exemplo, para plantas de grande porte ou médio porte, ou pequenos recipientes, pequenas canecas, copos, borrifadores para plantas de pequeno porte. É importante entendermos sempre a quantidade de água que a planta necessita e nunca colocar além, porque além já vai ser desperdício. É importante entender também o momento que a planta mais absorve água. Tem plantas que não absorvem muita água durante a noite. Se colocar excesso de águas nesse momento, essa água se perderá para o meio ambiente. E um outro aspecto importante, durante a escolha das plantas que vão compor o jardim, optar por plantas que não consumam tanta água. Bom, nós podemos evitar o desperdício de água durante a utilização do vaso sanitário por meio de algumas medidas. Dentre elas, nunca jogar resíduos sólidos que devem ir para o aterro sanitário dentro do vaso sanitário, como por exemplo cotonetes, absorventes, preservativos, fraldas. Esse tipo de material lançado aumenta a exigência de várias descargas e aumenta o volume de líquido gasto desnecessariamente. Defeitos no vaso sanitário ou na válvula, nesse reservatório que se encontra atrás do vaso sanitário, como na figura à esquerda, ou nessa válvula na figura do meio, pode levar ao gasto excessivo de água. Nessa figura à direita, nós temos um sistema acoplado onde a água que sobra da lavagem de roupas é utilizada na descarga. É uma forma de economizar, evitar o desperdício de água. Bom, ocorre o desperdício de água quando nós deixamos a torneira ligada enquanto estamos escovando os dentes. Nesse momento devemos fechá-la, porque, em média, a cada 1 minuto que nós deixamos a torneira ligada, gasta-se 2,5 litros de água. Bom, o mesmo que nós vimos no slide anterior,
devemos levar em conta também nesse slide. No slide anterior, se nós estivermos escovando os dentes e deixarmos ligado a torneira durante esse momento, a cada 1 minuto de água escorrendo, gasta-se em média 2,5 litros de água. Isso pode ser observado também em momentos em que nós lavamos o rosto, fazemos a barba ou estamos lavando as mãos. Bom, no momento do banho, é desperdício de água se nós estamos nos ensaboando ou nos esfregando com a bucha e a torneira está ligada, e a válvula do chuveiro está ligada. Nesse momento, ela pode muito bem ficar desligada. A cada 10 minutos de chuveiro ligado, gasta-se entre 90 e 100 litros d'água. Bom, durante a lavagem das roupas utilizando as máquinas, é possível também evitar o desperdício. Dentre elas, utilizar sempre a capacidade máxima da máquina. Se a máquina ela tem capacidade de 5 kg, utilizar os 5 kg de roupa. A cada 5 kg de roupa lavada, em média, a máquina consome 135 litros de água. E tentar, sempre que possível, reaproveitar a água da lavagem. Nessa figura à direita, nós temos um reservatório azulado que armazena essa água de lavagem para posteriores trabalhos, como, por exemplo, lavar o quintal, lavar os cômodos da casa. Bom, durante lavagem de roupa no tanque, é importante sempre que deixemos a torneira desligada quando não estivermos a utilizando. O mesmo exemplo que observamos durante a escovação dos dentes, lavagem do rosto, das mãos ou fazendo a barba. É importante também colocarmos um balde de água embaixo, coletando esse excesso de água proveniente da limpeza de uma outra roupa para utilização para limpeza de roupas posteriores. E, ao exemplo da louça, iniciar sempre pela roupa mais limpa e, na sequência, indo para as roupas mais sujas. Bom, agora quanto ao desperdício de água na rede de distribuição de água, ou sistema de distribuição. Bom, primeiramente vamos entender o que é o sistema de distribuição de água de um município. É um conjunto de tubulações, de conexões, que se encontra entre a estação de tratamento de água e a residência do consumidor. Então, é o caminho que a água percorre, a água potável, após sair da ETA e antes de chegar na casa das pessoas para o consumo. É comum haver nessa rede de distribuição, eventualmente, vazamentos, furos ou alguma tubulação que venha a se romper e ocorra um vazamento da água. Enquanto maior a rede de distribuição, maior o atendimento do município, maior a chance disso ocorrer. Então, é importante que a entidade, a empresa que toma conta dessa rede de abastecimento, tenha um sistema de manutenção de reparos de vazamentos eficiente. Bom, nessa figura nós temos sistemas de aproveitamento de água de chuvas. Na figura à esquerda nós temos calhas. Essas calhas captam a água que cai sobre o telhado e depois essa água é direcionada até reservatórios. Antes de chegar até o reservatório, passa por filtros, porque eventualmente tem folha, galhos que pode ir junto. Nesse esquema à direita, nós temos outro sistema um pouco mais complexo de captação de água de chuvas, com 2 filtros. E logo abaixo, o ponto onde é descartado o excesso, esse resíduo com folhas, com galhos. Bom, pode ocorrer desperdício de água também em vazamentos nas tubulações dentro das residências. Isso é muito comum e, em muitos casos, as pessoas que moram em casa não percebem. Uma forma eficiente de perceber essa situação é a partir desse equipamento que a gente pode observar à direita, o hidrômetro. Ele serve para medir o consumo de água das pessoas nas casas, nas residências. Então, uma forma eficiente de perceber se está ocorrendo ou não esse tipo de vazamento é fechar tudo, fechar as torneiras, fechar a tubulação que alimenta a caixa d'água, o reservatório, e se mesmo assim estiver observando o consumo de água pelo hidrômetro, isso significa que possivelmente está ocorrendo algum tipo de vazamento. Bom, nessa figura eu apresento o consumo de água tratada, ou seja, água potável, do abastecimento público nas residências. É uma estimativa onde cada ação, o quanto que gasta de água com cada ação, atitude nossa. Por exemplo, lavagem de louça. Se a pessoa estiver lavando louça durante 15 minutos com a torneira aberta, ela gasta em média 120 litros d'água. Lavagem do carro durante 15 minutos, de 350 a 780 litros d'água. Lavagem da calçada, também por 15 minutos, cerca de 300 litros d'água. Rega de plantas durante 10 minutos,
cerca de 190 litros d'água. Uso do vaso sanitário, uma descarga, aquela com a caixa acoplada com reservatório atrás do vaso sanitário. Pode chegar até 30 litros d'água. Escovação de dentes, 1 minuto com a torneira aberta, 2,5 litros d'água. O mesmo para lavagem do rosto, com 1 minuto com a torneira aberta, gasto de 2,5 litros d'água. Tomar banho durante 10 minutos, cerca de entre 90 e 100 litros d'água. Agora, lavagem de roupa, na máquina de lavar roupa. Uma máquina de 5 quilos, cerca de 135 litros d'água. Agora, lavar roupa em tanque gasta um pouco mais. Nessa mesma quantidade de roupa, 5 litros, cerca de 280 litros d'água. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter passado e bons estudos a todos.